E aí galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo CACR11, o Cartesia Capital. Eu já trouxe um vídeo aqui sobre ele no canal, né, uns 3 meses atrás mais ou menos, e eu achei importante trazer uma atualização sobre o momento que esse fundo se encontra, né? Ele tem entregado aí rendimentos impressionantes, talvez junto com o RPR, os melhores fundos do tipo high yield que nós temos hoje na bolsa, né? High yield mesmo, aquele high yield que faz jus ao nome, né? Porque a gente está falando de uma taxa de juros média de IPCA mais 13%. Então, realmente, esse fundo aqui tem alguns diferenciais que eu quero trazer para vocês. E uma coisa que me chamou muito a atenção é a saúde financeira desse fundo, que eu vou mostrar para vocês aqui em comparação a outros parecidos, que eles vêm queimando muito o seu caixa, né? Distribuindo aí as suas reservas, os seus lucros contábeis, na verdade, e não os seus lucros caixa, tá? Então, não é o caso desse fundo. Esse fundo vem aí nos últimos meses entregando de fato o que está entrando em caixa para ele, beleza? Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, vocês estão cansados de saber sobre isso. O meu objetivo com o canal é tão somente trazer uma análise matemática e estatística dos ativos que nós temos para investir, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui nos números do CACR11 e tem algumas situações que me chamam a atenção positivamente, né? Primeiro, a distribuição dos ativos. Percebam que ele tem 97% do seu patrimônio alocado em papéis. Vocês sabem que fundo de papel, para mim, tem que ter papel, não tem que ter outros fundos, né? E isso é algo que, para mim, particularmente falando, eu vejo com muito bons olhos. Então, ele investe majoritariamente aí em papel, tá? E ele tem 3% em caixa também. Descendo agora um pouquinho para os números do CACR11, tá? A coluna que mais me chama a atenção é a coluna do fluxo total líquido descontado, tá? E o que essa coluna significa? Basicamente é o seguinte, é pego aí para fins do cálculo dessa coluna, né? A receita caixa que o fundo teve, menos a despesa no período que o fundo teve e menos o valor que ele distribuiu aos cotistas, tá? Então, se o fundo distribuir sempre o valor da receita caixa que ele teve, e não mais do que isso, esse indicador vai ser sempre zerado ou muito próximo de zero, tá? Quando acontecer do fundo distribuir um valor acima da receita caixa que ele teve, esse número aqui vai ficar negativo. Então a gente percebe que no caso do CACR11, ele vem consistentemente distribuindo apenas o resultado caixa dele. Isso, de certa forma, traz uma saúde financeira para o fundo. Não significa necessariamente que fundos que fazem o contrário, que distribuem aí parte do lucro contábil, do lucro da competência e não do lucro caixa, sejam ruins, tá? É preciso avaliar caso a caso e entender o porquê e o comportamento, né, das receitas de cada um dos fundos. Mas nesse caso específico, eu vejo com muito bons olhos. Isso me traz uma segurança do ponto de vista de o fundo vem distribuindo o que de fato ele está realizando, tá? O que de fato está entrando na conta bancária dele. A título de exemplo, eu trouxe aqui dois fundos, o DEVA11 e o RPR11, só para mostrar para vocês como esse fluxo total líquido descontado varia bastante, tá? Esse aqui é o fundo DEVA11. Então, se a gente for ver aqui, ó, percebam como ele tem ficado negativo desde 2021. Tá? Isso significa que ele vem distribuindo valores acima do lucro caixa dele. Assim como no caso do RPR também, né? Um pouquinho menor, mas também vem distribuindo valores acima do lucro caixa. Repito, não é errado e não necessariamente é ruim. Tá? É preciso analisar caso a caso. O fato dele estar negativo não significa que ele seja ruim, mas o fato dele estar positivo ou zerado necessariamente significa que há saúde, tá? Então isso é algo que realmente me chamou bastante atenção. Bom, agora antes da gente ir para o relatório gerencial para entender como que está o portfólio desse fundo, sobretudo para quem ainda não conhece, tá? Porque é um fundo relativamente novo e que está crescendo, né? Está com uma expansão muito positiva. A gente vai ver nos gráficos como a base de cotistas tem aumentado significativamente, mas ainda assim é um fundo bem desconhecido, tá? Pela maior parte dos investidores. Então antes da gente ir para o relatório gerencial, eu achei legal trazer um pouquinho dos indicadores fundamentalistas do fundo, né? Por ser um fundo novo, como eu já disse, ele tem uma liquidez baixa, tá? Natural, porque é um PL, como eu já falei, né, de 187 milhões de reais. Então é um fundo bem pequenininho ainda. Ele entregou um último rendimento de R$ 1,42, realmente absurdo, o que corresponde a um dividend yield de 1,34%. Gente, isso aqui é muito alto. Se a gente for anualizar grosso modo, isso aqui passa de 16% ao ano, tá? Então, realmente é algo que chama atenção. Perceba que ele está sendo negociado muito próximo do seu preço justo, né? Na verdade, no seu preço justo, a R$ 103,96.
Agora, olhando um pouquinho o relatório gerencial aqui do mês de janeiro de 2023, eu destaquei um pouquinho as taxas desse fundo, né? 1% de administração e 20% do QCD, 110% do CDI de taxa de performance, tá? Natural, fundos do tipo high yield costumam ter taxas de performance um pouquinho mais salgadas, e nesse caso aqui não é diferente, né? Na verdade não está nem muito acima, está dentro do esperado para fundos desse tipo, tá? Bom, aqui eu destaco um pouquinho da relação PVP do fundo. Percebo que o mês de dezembro fechou a 100,17%, né? Quase aí o seu preço justo exato. Já o mês de janeiro teve uma valorização da cota e ele encerrou aí com 102% do PVP, ou seja, um ágio de 2%. Só que aí o fundo destaca o seguinte, ó, que o valor patrimonial incorpora o IPCA acruado não caixa de 3,71% por cota. Então ele diz aqui que pro forma, descontado o IPCA acruado, a relação PVP seria maior ainda, né? Seria de 105,80%, porque o valor patrimonial do fundo seria aumentado, tá? Então a gente percebe que no caso o fundo está sendo negociado aí, como a gente já viu, né, no seu preço justo, mas desconsiderando aí o IPCA acruado, a gente teria aí certamente um descontinho em relação ao valor patrimonial. Aqui eu destaquei também a distribuição por cota dos últimos 12 meses, impressionante, né? A gente vê aqui ó, R$1,50, R$1,44, R$1,50, R$1,40, R$1,38, R$1,50, 50, 50. Gente, esse fundo distribui muitos dividendos, é impressionante a eficiência que esse fundo tem e que chama muito a atenção, né? Um dos motivos desse fundo estar crescendo aí a sua base de cotistas, tá? Isso aqui é realmente algo muito positivo. Aqui ele destaca mais alguns gráficos, né, do IPCA acruado. E eu destaquei aqui tem outras análises, né, sobre como que o fundo trabalha, né, os critérios de análise e tal. E aqui, olha só que interessante esse gráfico, né, a expansão de 135% em 2022 da base de cotistas do fundo. Impressionante, né? Em 2022 teve um boom muito grande aí de investidores, de novos cotistas do fundo. E o gráfico aqui é realmente avassalador, né? Ele sobe aqui de 1.600 em maio de 21 para 8.830 em janeiro de 23. Então a tendência é esse fundo crescer ainda mais, né, a base de cotistas, porque o resultado que ele vem entregando chama muito atenção. Então é natural, né, que a procura acabe aumentando por esse fundo, tá? Aqui trouxe um pouquinho do DRE do fundo, né, reiterando, né, reforçando aquela ideia da saúde de caixa que esse fundo tem. Olha só que interessante, o resultado do regime de caixa dele foi de 2,5 milhões, tá? O resultado em regime de competência foi de 2.900. Ele poderia muito bem ter distribuído em cima do regime de competência, tá? Mas não, ele distribuiu em cima do regime de caixa. Na verdade, ele ficou até um pouquinho abaixo, né, do regime de caixa dele. Então, isso aqui justifica, né, mais do que corrobora esses números positivos que nós temos aqui, ou zerados, né? Isso que acontece com o fundo. Então, os outros fundos, no caso, o DEVA 11 e o RPR 11, muitas vezes eles distribuem aí um valor acima do resultado de caixa. É isso que eu estava explicando no comecinho do vídeo, beleza? Aqui o fundo vai comentar mais um pouquinho das entradas e saídas do mês, né, das receitas, e aqui entendendo um pouquinho do portfólio para quem não conhece o fundo, né? Então olha só que interessante. Ele tem aí 99% em CRIs e 0,87% em caixa. Tem uma distribuição geográfica interessante também, está em 4 estados, né? E aqui o que mais chama a atenção desse fundo, a taxa média de juros do IPCA. A gente está falando de IPCA mais 13,09%. Isso aqui é muito alto, gente. Isso aqui é muito alto, avassalador. Talvez uma das maiores taxas que nós temos aí em fundo de papel, tá? E o CDI, que representa 17%, né? O IPCA 83% e o CDI 17%, ele tem uma taxa média altíssima também, né? De 7,22% ao ano, tá? Então isso daqui é um dos motivos que faz esse fundo aqui ter uma rentabilidade muito alta, né, pagar altos dividendos, porque a receita que ele tem aí proveniente dos ativos dele, dos CRIs que ele tem em carteira, é muito alta, né? Em contrapartida, como nada de graça, né, a gente tem que avaliar também a saúde do pagamento desses CRIs, principalmente a qualidade dos devedores, porque a tendência é que numa alta do IPCA, caso exista uma alta da inflação aí em 2023, o retorno que esse fundo vai dar é muito alto. Então isso acaba aumentando também a possibilidade de inadimplência por parte dos devedores, e é algo que a gente tem que ficar de olho. Eu destaquei aqui 2 CRIs em específico que tem uma representatividade bem alta do PL dele, tá? Um aqui representando 11,30% do PL e outro representando quase 9% do PL, tá? Ambos aqui a IPCA mais 12,68%, tá? Importante entender esses dois pontos aqui. Outra coisa que me chamou bastante atenção é o LTV dessa carteira.
Lembre-se que o LTV nada mais é do que um indicador que vai dizer quanto de garantia o devedor colocou na operação. Então, quanto menor for esse valor, mais garantias o fundo vai ter de recebimento, né, em caso de inadimplência, em caso de processo judicial, etc., que o fundo vai ter. Então, por exemplo, se esse valor aqui fosse 100%, significa que o valor que o fundo emprestou para o devedor corresponde exatamente ao valor que o devedor colocou como garantia. Então, se o devedor tem algum imóvel aí, não sei, por exemplo, avaliado em 100 milhões de reais, e ele tomou do fundo 100 milhões de reais de empréstimo, então esse valor aqui vai dar 100%. Já se o devedor possui um imóvel, vários imóveis aí de, sei lá, 10 milhões de reais, e ele tomou 1 milhão de reais de empréstimo, esse valor aqui vai corresponder a 10%. Tá? Então percebam que quanto maior a garantia na operação, menor vai ser esse valor do LTV. Tá? Então isso aqui me chamou bastante atenção, porque ele tem vários LTVs aqui abaixo de 50%. Se tratando de um fundo high yield, isso aqui traz uma certa segurança para os cotistas. Tá? E aqui embaixo, pessoal, ele vai comentar um pouquinho mais dos CRIs separadamente, né? As obras, como estão sendo realizadas, as inadimplências, os vencimentos, os LTVs de forma separada de novo. Então recomendo que você baixe esse relatório para conhecer mais aqui dos ativos que ele possui, né? Das operações que ele possui em carteira. E basicamente é isso, tá? Então perceba como esse fundo é um fundo arrojado, é um fundo voltado para quem busca rentabilidade alta em detrimento aí do risco, né? Então, assim, é um fundo que entrega o que ele propõe, tá? Ele propõe ser um fundo de alto risco e entregar bons dividendos, ele entrega bons dividendos, tá? Diferentemente de outros fundos que tem um perfil mais, por exemplo, mais arriscado, mas não entrega tanto, ou tem um perfil mais conservador e entrega muito abaixo do que da segurança que ele traz para o cotista. Nesse caso aqui eu vejo como um fundo honesto, é um fundo que arrisca e entrega, tá? No meu entendimento, é claro. Pessoal, se esse conteúdo aqui de alguma forma agregou conhecimento a você, considere se inscrever no canal para a gente bater a meta de 2.000 inscritos, tá? Você sabe que é uma meta que eu quero bater o quanto antes. E curte o vídeo também para ajudar a impulsionar, beleza? Muito obrigado, gente. Valeu!